Oi, gente, como é que vocês estão? A gente está aqui mais uma vez, né, para colher o depoimento das pessoas a respeito de Jesus, um breve testemunho, né, porque para que a gente possa, de alguma forma, testemunhar do Evangelho de Cristo e o que ele fez por nós, certo? E hoje eu estou com a irmã Antônia, né, aqui na casa dela, no Mucambo, e eu queria fazer algumas perguntas para ela, né, e desde já eu queria dizer para ela que ela fique à vontade, se quiser achar graça, quiser chorar, quiser fazer o que quiser pular aí, pode fazer, não tem problema não, viu? Então, assim, é isso aí. Irmã, eu queria começar perguntando, assim, o que eu sempre perguntei nos bate-papo para trás, né, nas conversas para trás. Eu queria saber a respeito de você, como é que era vamos dizer assim, porque assim, eu sempre te conheci como a irmã Antônia, certo? Uhum. Aí alguns te chamam de Maria, outros te chamam de Antônia. Para mim sempre foi a irmã Antônia, certo? Uhum. Eu queria saber como é que era a irmã Antônia do passado e como é que é a irmã Antônia de hoje, né? Como é que se deu esse processo de conversão, de transformação na sua vida? Pode falar. Bom, antes eu era uma pessoa, né, que eu não tinha equilíbrio, né? Eu não tinha firmeza, né, na fé. Não tinha, acho que nem tinha fé. Achava que tinha, mas não tinha, né? E aí, quando Jesus entrou na minha vida, né, há mais de 6 anos atrás, ele entrou num momento bem em que eu estava perdendo algo, e ele entrou me dando equilíbrio, e me dando sabedoria, porque eu não tinha. E aí ele me fez ultrapassar esse momento, né? Ele me fez vencer esse momento ruim. E hoje estou aqui com ele, né? Hoje é bem diferente, né? Hoje é mais fácil atravessar as coisas, é muito diferente com Jesus. Antes, sem Jesus é nada, né? É verdade. Mas com Jesus é muito diferente, é só vitória. Aquilo que a gente perde é livramento, é propósito de Deus na nossa vida, é muito diferente. Uma vida com Jesus é só sucesso. Amém, né? E já faz 6 anos já? Já. Rapaz, passa rápido, viu? Passa. É verdade. Assim, a gente sabe que o próprio Senhor Jesus fala que no mundo a gente ia ter aflição, né? O Evangelho de Cristo, ele não nos isenta de ter sofrimento ou de ter, vamos dizer assim, tribulação, porque é algo natural da vida. Agora, como bem a irmã falou, existe uma grande diferença de você passar por essa tribulação com Jesus e passar essa tribulação sem Jesus. Existe a diferença, está aí. Né? E isso é o que a gente quer passar para vocês que estão nos assistindo, né? Que com Jesus sempre é melhor. E, irmã, eu queria já saber, assim, quando você se converteu, foram se passando os anos, né? E a gente começou vamos dizer assim, esse trabalho aqui no Mucambo. Para quem não sabe, a gente faz um culto ou uma reunião, como você quiser chamar, em dia de sábado aqui. Aliás, passou muitos anos sendo dia de sábado, mas recentemente a gente mudou para sexta, né? E eu queria saber como é que se deu, vamos dizer assim, esse processo, né? De a gente vinha a fazer as reuniões aqui, como é que isso brotou dentro de você, porque inclusive assim, eu não sei como é que se deu, tá? Eu não sei se foi a minha mãe que perguntou a você, ou foi uma atitude vindo da sua parte, como é que foi vamos dizer assim, esse começo? Eu já participava, né, de um culto em casa, né? Numa casa vizinha aqui. E aí acabou, findou. E eu sentia falta, né? Eu acho que era muito bom, é muito edificante, é uma forma de levar Cristo para as pessoas, porque a igreja, ela é rotulada como, assim, ela priva, né, as pessoas de ir, porque as pessoas pensam que para ir para a igreja tem que ir com roupa lá nos pés, tem que mudar, tem que ser santo, totalmente santo para ir para Cristo, e não é assim. Para a gente ir para Cristo, a gente tem que simplesmente só ir, né? Porque as pessoas dizem assim, não, para mim ir para a igreja eu tenho que mudar. Ninguém muda sem Jesus. Jesus é que muda a gente. Com Cristo ele nos transforma. Ninguém vai... Se com ele já é difícil a gente ser transformado, imagine sem ele. Não existe isso. Então, e aí eu tinha vontade, né, de que isso continuasse na nossa localidade, né? Que Cristo continuasse sendo pregado. E aí um dia a Raquel disse, irmã Antônia, eu posso fazer o culto na sua casa? Eu digo, claro que sim, com certeza. Glória a Deus. E aí a gente fez, né? Tá aí há alguns anos, já tá bem, acho que uns 4 anos, já faz um pouquinho de tempo. Graças a Deus, a gente já tem reunião de mulheres também, né? Que já é outro projeto também, 2 vezes na semana aqui. Amém, glória a Deus. A gente fica feliz que a gente tem visto fruto, né, dessas reuniões aqui, né? A gente Muitos, graças, né, a Deus. Depois que vê a irmã Antônia, vê a Rosinha,
né, que a gente até entrevistou a vez passada aí, que eu gosto de chamar ela de Rosinha, mas o nome dela é Rosa Helena, né, viu, Dudu, né, eu vi a Rosilene também vir pra cá, né, junto com seus meninos, e assim, a Elisa, bem lembrado, né, assim, então assim, a gente fica muito feliz porque a gente vê a obra de Deus dando fruto, certo? Isso. Dando fruto. E desde então, a gente continua, né? Todas as sextas-feiras, se você quiser vir para cá, se sinta convidado, né? Tá muito bem-vindo. Amém, é isso aí. E, irmã, eu queria perguntar outra coisa, né? Tipo assim, eu particularmente vejo muito a minha mãe com as reuniões das mulheres, né? E eu reconheço, assim, dentro da igreja esse trabalho, porque se você for contar quantas pessoas tem na igreja, a maioria é mulher. Se tiver 6, 7 ou 8 homens, é demais, né? Então, assim, é um trabalho, assim, muito bom, né? Inclusive, assim, a gente nota que as mulheres têm uma certa predisposição a aceitar Jesus, né? Aqui no sertão, a gente tem muito, assim, as mulheres, geralmente, elas são muito sofridas, né? Geralmente, o homem sai de casa e a mulher que fica com aquele trabalho, né? Com os meninos, e geralmente ela é muito oprimida, certo? E eu tenho observado as reuniões de mulheres, eu queria saber qual a importância da reunião de mulheres para você, né? Aprender mais de Cristo, crescer mais nele. Assim, na reunião de mulheres, né, a gente trabalha dentro de um tema, né, e na verdade eu vejo a reunião de mulheres como um desabafo. Às vezes a gente acaba falando, desabafando algo que a gente está passando, né, alguma luta, e as outras ajudam a gente se ajuda umas às outras, né? Eu passei, o que a própria palavra diz, né? O que eu passar, que eu ajude o outro a vencer. Então é isso. Eu conto, eu tô passando isso, meninas. A outra conta e a outra, eu já passei por isso aí, é assim. Você vai ser melhor assim, entendeu? Então a reunião de mulheres é isso. E assim, é uma forma mais fácil, né, da pessoa se sentir, nós nos sentimos mais à vontade, né, para perguntar, porque no culto a gente não fica à vontade para perguntar ao pastor, a pastora alguma coisa, da pregação. Realmente tá no microfone, né, você não vai interromper para falar. Isso, mas na reunião de mulheres não, a gente tanto que a gente sempre passa do horário, porque a gente pergunta mesmo, né, é mais desenrolado, né, o negócio? Isso. É isso aí. Ô, irmã, então me diz uma coisa. Existe algum, vamos dizer assim, falando um pouco mais de você, da sua, assim, daquilo que você pode falar pra gente, da sua vida pessoal, né? Existe, vamos dizer assim, algum testemunho, alguma história que vale a pena, que você queira contar pra gente do que o Senhor operou na sua vida? Assim, né, quando Jesus entrou na minha vida, como eu falei no começo, né? Eu estava passando por uma tribulação num antigo relacionamento que eu tinha, né? E eu tenho certeza que se eu me separei na época, né? E aí depois, logo imediatamente, Jesus chegou na minha vida. No momento né? Amém. E assim, eu tenho certeza absoluta que naquela época, sem Cristo, se eu tivesse me separado, eu tinha pegado uma depressão, ansiedade, essas coisas que o mundo tá cheio aí, né? Verdade. E aí eu conheci Jesus, né, através do pai do meu filho, e depois, anos depois, eu passei a mesma coisa, né, me separei, só que foi tão diferente. Eu era uma mulher que chorava muito, eu chorava demais, eu tenho até vergonha de dizer isso. Eu era muito chorona, eu não tinha firmeza, eu não tinha fé, não tinha. E eu não tinha a confiança que eu tenho em Deus que eu tenho hoje, eu não tinha. Eu acho que eu nem tinha Deus, tenho certeza. Porque a palavra diz, né, que aquele que tem o Espírito Santo de Jesus Cristo, ele tem Jesus. E aquele que não tem, ele não tem Jesus, né? E eu não sabia nem o que era Espírito Santo. Hoje eu tenho o Espírito Santo, né? Amém, glória a Deus. E também a palavra diz, né, que aquele que persevera na doutrina de Cristo, ele tem Deus. E aquele que não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem Deus. Então, assim, eu não tinha Deus na tribulação, né, quando eu passei. E depois eu passei a mesma coisa, só que com Jesus. E é só vitória. Hoje eu tenho Jesus. Se eu não tivesse Jesus, eu estava na bagaça da vida, como muitos estão. Né? Hoje eu estou, né, servindo a Cristo com todo prazer, porque eu estou com Ele, mas senão eu estaria totalmente diferente, igual o mundo aí fora, né? Eu entendo. Assim, a gente vê muito dentro da igreja, né, principalmente as mulheres, como eu disse, na igreja, como geralmente é formada por mulheres, né,
muito mais mulheres do que homens. Geralmente existe muito essa batalha do casamento, né? Que geralmente a mulher é crente e o homem não é, né? Existe muito essa batalha, vamos dizer assim, essa luta de dois pensamentos que não são iguais. Como a palavra de Deus diz, de julgo desigual, né? Aí você pensa A e o outro pensa B. Isso. Né? Então, assim, dentro desse contexto, dessa luta, a gente vê muito, né, o quanto que Cristo é importante para elas, porque você vê um certo consolo, né, um certo direcionamento de Deus na vida delas. E eu fico muito feliz por isso, irmã Antônia, que, assim, independente das lutas que a gente passa na nossa vida, o importante é a gente seguir em frente. Né? O importante é a gente, vamos dizer assim, seguir com a palavra de Deus, né? Porque se a gente seguir, é como você disse, né? Até a palavra de Deus diz que se a gente for fiel até a morte, o Senhor vai nos dar a coroa da vida, né? Então, tipo assim, eu fico muito feliz e eu queria perguntar outra coisa a você. Se existe, né, algo que você queira, né, e que o Senhor ainda não realizou, mas que, no entanto, você quer muito, né? Existe algo assim que você possa compartilhar com a gente a respeito disso? Assim, eu sou uma mulher realizada, né, com Cristo, né? As pessoas podem pensar assim, Antônia, mas tu passa uma luta sem Cristo e outra com Cristo, o resultado foi o mesmo. Não, foi diferente. Por quê? Amém. Porque com Cristo tem propósito. Quando você perde uma coisa estando com Cristo, tem um propósito divino na sua vida. Hoje eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher que eu vivo bem, eu vivo em paz, né? E assim, Deus, ele supre todas as nossas necessidades. As minhas, então, sabe, gente, ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Quando eu fiquei para criar meu filho sozinha, teve um dia que eu fiquei assim, tá faltando isso e isso. Aí, isso foi de manhã, cedo. Quando foi umas horas, a minha mãe chegou da Pinharés e trouxe tudo que estava faltando dentro da minha casa. Tudo, tudo. Então, assim, Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E às vezes eu tô com vontade de comer uma coisa, eu tava com vontade de comer um milho cozido, né? Aí eu fiquei na minha, né? Rapaz, vontade de comer um milho cozido. Aí isso não deu assim, questão de uma hora depois, a vizinha, ei, Antônia, vem cá, pega uma espelho de milho cozido pra tu comer. Assim, gente, Deus, ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Então, eu digo assim, ó, Deus, ele supre todas as minhas necessidades, todas as necessidades desta casa, deste lado dos meninos, né? Em tudo. E assim, eu não tenho algo assim que eu almejo, eu sou uma mulher realizada, eu tenho tudo que eu preciso. Claro que tem sempre algo que você quer, mas com Cristo eu aprendi que nem tudo que eu quero é o melhor para mim. É verdade. Nem tudo que eu quero vai edificar a minha vida. Então, tem coisas que eu peço a Deus, mas eu digo assim, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, porque a vontade de Deus para a minha vida vai ser melhor para o reino de Deus, e a minha não vai ser. E assim, claro que uma coisa que eu almejo, assim, é ver minha família nos caminhos do Senhor. Ver minha família um dia salva. Ver minha família, os que ainda não têm Cristo, terem Cristo na vida deles. Isso é uma das coisas que eu mais almejo nessa terra. A salvação para minha família, para os meninos, né, continuarem no caminho de Deus. Meus irmãos, minha mãe, ser salvos. Que a salvação que chegue à vida deles. Porque assim, coisas nesta terra, assim, propósito dizer que eu tenho, como eu digo, né, eu sou uma mulher realizada, eu sou grata a Deus, eu sou solteira, eu sou grata a Deus por isso. Se algum dia Deus quiser mudar esse quadro, glória a Deus. Se ele não quiser mudar também, glória a Deus mais ainda, tudo bem, tá ótimo, entendeu? A minha vida é plena, né? Com Jesus é como ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu tenho vida plena com ele, a minha vida tá ótima, graças a Deus. Glória a Deus. A gente fica feliz porque uma das coisas que Paulo sempre falava é que a gente tem que estar satisfeito, né? Seja na dificuldade ou seja na abundância, né? É tanto que ele falava, eu sei passar fome e sei ter em abundância, né? E isso é um grande segredo da vida cristã, porque, como você mesmo disse, nem tudo que a gente quer a gente consegue, né? Porque às vezes não é propósito do Senhor, às vezes você não está preparada para aquilo, e etc. Às vezes não é o momento, né? Há tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Às vezes não é o tempo, é só isso. Não é o tempo certo de você viver aquela coisa. E tem muitas pessoas que acabam se precipitando por não respeitar esse tempo. É o caso de Abraão, né? Que era para ter um filho,
né, mas se precipitou e acabou se deitando com a serva e gerando outro filho que não era o da promessa. Teve grandes problemas, né? Verdade, até hoje, né? Até hoje. Então, assim, a gente fica muito feliz e aproveitando, assim, que você tocou nesse assunto, irmão Antônio, né, porque você falou no início que tinha filho, aí depois você falou meninos, falou no plural, né, eu queria saber como é que foi a chegada do Renan, né, para quem não sabe, o Cauã é o filho da irmã Antônia, né, vamos dizer assim, de sangue, né, e o Renan chegou na vida da irmã Antônia e é como se fosse um filho, um irmão do Cauã, né, eu queria saber como é que foi a chegada dele aqui, como é que foi? Foi assim, né, quando eu tive meu filho, né, muito nova, né, a princípio eu não entendia por que eu tinha tido ele tão novo, porque não eram meus planos, né? Meus planos eram outros, era estudar, formar, trabalhar, sair daqui desse lugar, né? E procurar emprego em outro lugar, porque aqui não tem, né? Aqui não tem muita opção, não tem opção, na verdade. Só o mato e a rixada, né? Engravidei muito nova, né? E é como o Rafael disse, a mulher no sertão, ela é refém do lar, ela vai pra cozinha, ela vai lavar roupa, ela vai fazer só isso. Cuidar do marido, da casa, do filho. Muitas vezes o marido é que oprime, né? O marido que não tem Jesus, geralmente não tem Jesus, não tem os conceitos de Jesus, nem né? As atitudes dele. É normal até que oprima a mulher, né? Isso. E aí eu tive meu filho muito nova, né? E eu não entendi a princípio. Aí quando eu me separei, né? Meu filho tinha 10 anos. E ele era a minha companhia. Ele passava a manhã comigo, de tarde ele ia pro colégio, mas eu tinha a manhã todinha com ele. E eu ainda tinha a noite todinha com ele, para ele me fazer companhia. Então foi aí que eu entendi. Meu Deus, como o Senhor é perfeito. O Senhor providenciou para que o meu filho fosse já grandinho, para me servir de companhia. E para que eu não tivesse medo de ficar sozinha de noite e tal. Mas ainda ficava com aquele receuzinho, poxa, só eu e meu filho nessa casa tão grande de noite. Aí o Renan chegou, né, aqui em casa, ele foi deixado para minha mãe, e a minha mãe já cuidava de uma menina pequena, de 2 anos, e aí eu disse, não mãe, deixa ele lá em casa, já tem um outro, eles se davam muito bem, né, deixa eles juntos, um vai fazer companhia pro outro, eu não tinha dado um irmão pro meu filho, e é bom, né, ter irmão, eu tive 11 irmãos, é maravilhoso. E aí se viu como um irmão para ele. Amém. E aí ele chegou, né, conheceu a Cristo e, assim, deu mais segurança à casa, né, porque o Renan já é maior, assim, ele tem a mesma idade, mas ele é maior, ele é mais desenvolvido, ele é muito forte. Já é um homão, né? Já tá bem gordinho ele. Como o Rafael disse, né, tem um filho também, né, cuido dele com todo carinho, assim, com todo amor, né. E é isso. Isso aí, glória a Deus. Ó, Renan, se tu estiver ouvindo aí, rapaz, tu tem sorte, viu? Sorte não, foi o Senhor que colocou. Senhor, com certeza. Né? Então, assim, já finalizando aqui a nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Ô, irmã, eu queria te perguntar se tu tem alguma mensagem para deixar para as pessoas, né, a respeito de Jesus e o quanto que Jesus pode transformar a vida das pessoas, né? Como você bem falou, não sei se foi você ou fui eu, né? O Senhor Jesus, ele é simples, né? O Senhor Jesus, ele... Eu tenho esse intuito de, nessas conversas, mostrar o quão simples é o Senhor Jesus e a sua doutrina, a sua palavra. Muitas vezes são as pessoas que complicam ela, né? Eu tenho falado isso bastante, né? Tanto que, tipo, tem pessoas que colocam, vamos dizer, critérios para que você ore. Por exemplo, tem que estar de paletó, tem que estar... Assim, são coisas que não tem nada a ver, né? Porque o Senhor é simples, o Senhor Jesus é simples, né? Então, assim, eu queria que você deixasse alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né, de quão bom é seguir a Cristo e encorajar elas a tomar essa atitude. Assim, gente, eu queria falar para vocês, né, que Jesus breve voltará. É verdade. Ele muito em breve voltará. E só vai com ele vai buscar, ele foi preparar lugar para nós, e voltar para nos buscar, mas ele veio buscar aqueles que estiverem com ele, né? Ontem à noite eu olhei para o céu, sabe, gente? Eu vi uma roda assim na lua, sabe? Uma volta. Significa o quê? Jesus volta. Jesus vai voltar, né? Coisas assim que eu nunca tinha visto isso, sabe? E tudo que eu vejo, eu ligo à volta de Jesus. Por quê? Porque a palavra diz que haveriam sinais nos céus e na terra da vinda dele, né? É verdade. E são coisas que, assim, a gente não tinha o costume de ver quando era pequeno durante a nossa vida toda. Todo mundo, se você assistir um jornal, passa muitas coisas que você, ao longo de uma vida inteira, você nunca viu, mas que agora você está vendo. Então, assim, se prepare. Se prepare para ir com ele, porque só vai com ele quem está com ele. Porque aquilo que está ligado aqui na terra, que vai ser ligado no céu. Se você tem Jesus aqui na terra, você vai ter no céu, você vai com ele para lá. Agora, se você não tem ele aqui, você não vai. Não vai ter como ter Jesus no céu. Então, assim, Jesus, ele transforma a nossa vida, gente. Transforma a minha vida, ó.
quem me conhece, né, quem conviveu comigo 11 anos, foi o pai do meu filho, ele me conhece. Eu era uma mulher desequilibrada, assim, eu chorava por nada Tu era valente, mano? Não, era assim a questão de ser sensível demais, Eu de ligar sei. pra bobagens demais, e aí, e assim, era falta de fé, gente, eu não tinha fé, eu não tinha equilíbrio. E aí, e assim, outra coisa, eu tinha muita mágoa. Eu tinha muita mágoa. Se a pessoa não fizesse uma coisa comigo, eu passava a vida todinha e não perdoava. Só remoendo, né? Era e tratava mal a pessoa, né? Porque não perdoava. Hoje não, hoje é diferente. Se a pessoa faz uma coisa comigo, eu procuro logo esquecer, eu nem coloco aquilo dentro de mim, Faz mal você porque mesmo, existe, hoje eu tenho o perdão, né? A graça do perdão dentro de mim, que eu não tinha antes. Ela é uma pessoa que era cheia de mágoas, né? Era uma pessoa que não tinha equilíbrio emocional. Era uma pessoa que não tinha fé. Não tinha fé, gente, porque se eu chorava mediante a qualquer situação, é porque eu não tinha a certeza de um Deus que provia tudo na minha vida. Era só isso. Eu tinha medo, eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo demais. Meus medos eram muito grandes. Hoje não, é pelo contrário. Jesus transformou a minha vida de tal modo que... Deu segurança, né? Isso, que hoje a mãe fala assim, tu é atrevida, né? Tu quer fazer as coisas, tu não tem medo de nada. Pra ver, uma mulher tão medrosa de antes, tão medrosa, né? Assim, que chorava quando via que as coisas não davam certo. Porque tinha medo, porque não tinha Deus, não tinha fé, gente. Não tinha. Não tinha. Porque é como a palavra diz, né? Aquele que persevera na doutrina de Cristo tem Deus. Então, o que é perseverar na doutrina de Cristo? É fazer como Cristo fez. Cristo, ele libertou, ele curou, ele orou pelos seus inimigos, né? Ele fez tantas coisas, ele fez milagres, né? Ele pregava o evangelho, então eu tenho que, se eu persevero na doutrina de Cristo, eu tenho que imitá-lo, eu tenho que fazer o que ele fez, pelo menos tentar. E eu não tinha nada disso, eu não tinha certeza de Jesus, gente, na minha vida. Eu não tinha, gente, eu só sabia que Jesus tinha morrido, só isso. Hoje eu tenho a convicção, a plena certeza que Jesus não só morreu, mas o que é principal na nossa vida, que ele ressuscitou, gente, que ele ressuscitou. Eu não sabia que Jesus tinha morrido na cruz por mim, eu não tinha essa convicção. Eu sabia que Jesus tinha morrido na cruz, eu só ouvia isso, Jesus morreu na cruz. Mas hoje, quando eu conheci a Cristo, eu soube que ele morreu na cruz por mim, por você, por todo pecador, para todo aquele que o quer, que o aceita como Salvador. Foi para isso. Hoje eu tenho essa convicção. Eu tenho certeza das coisas. Porque eu não sabia, além de eu não ter a certeza das coisas, eu não sabia de nada. Eu não tinha fé, gente. Uma das coisas que eu não tinha era fé. Fé, pelo amor de Deus. Sem fé. Sem fé, como a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Eu não tinha. Amém. Não tinha. Glória a Deus. Então, assim, é você que está nos assistindo, essa é a mensagem que fica para você, né? Eu queria deixar aí, que vou pedir para você curtir, compartilhar, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, para ver se a gente faz esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. E é isso aí, não tem muito mais o que eu falar, porque o Matheus já falou tudo. Deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci, muito importante. Certo. Sim, antes de Jesus, né, eu não sabia que a gente tinha que se arrepender. Eu não sabia. Eu pensava, eu tinha uma visão de que tinha dias que a gente nem pecava. Que o nosso pecado era... Que a gente foi criado assim, né? Que o nosso pecado é mínimo, é pequeno. E hoje, gente, hoje eu tenho uma certeza. Porque eu conheço a palavra. Quem lê a palavra vai ver que lá ele mostra a nós que quando eu acordo, eu já pequei. Que quando eu durmo, eu passei o dia pecando. E que se eu não me arrepender, eu não vou encontrar o perdão de Deus. Não vou ser salva. Porque eu vou ter uma certeza de que eu não pequei. Então eu tenho que me arrepender. Você tem que se arrepender dos seus pecados, né? Para que Deus possa nos perdoar, né? E para que a gente mostre para Deus que nós não somos nada sem Ele. Que nós somos um réu ser humano, cheio de pecado, imundos de pecado. E que quando eu me arrependo, eu mostro para Deus que Ele é Deus e que eu sou somente um ser humano que precisa dEle. Eu tenho que me arrepender, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu, como João disse. Jesus também enfatizou isso, arrependei-vos. Então tenho que me arrepender dos meus pecados. Vocês sabiam que tem pecados que são ocultos em nossa vida, que nós nem sequer sabemos que o temos. Então é por isso que a gente tem que pedir a Deus para que nos revele, para que nos perdoe dos nossos pecados, até os ocultos, até os que eu não consigo ver em mim. Porque é mais fácil você que está me vendo, ou me ouvindo, ou conversando comigo, detectar em mim, Antônia, assim, Antônia, porque eu não sou perfeita, gente. Eu jamais vou ser perfeita, né? Então é mais fácil quem tá conversando comigo ver
que eu sou acelerada, que eu sou, né, eu falo demais, às vezes sou calada, mas quando eu abro a boca eu não paro de falar. Mas assim, então é mais fácil. Então por isso eu tenho que pedir a Deus, você tem que pedir a Deus para que Ele te perdoe dos teus pecados ocultos. E acima de tudo, gente, se arrepender, porque eu só consigo mudar, né? Eu só consigo viver uma vida transformada com Cristo quando eu me arrependo. Porque o arrependimento é o quê? Eu me arrependi daquilo que eu fiz e não vou fazer mais. Amém. Se eu fizer isso, eu vou viver em novidade de vida. Eu vou ser uma nova criatura, porque eu me arrependi, eu não vou fazer mais, eu vou fazer diferente. Mas se eu não me arrepender, eu vou continuar lá, cometendo os mesmos erros do passado, porque eu não me arrependi. Se arrepender é mudar de vida, é se transformar, né? Como o nosso grupo de mulheres. Tema Mulheres Transformadas. Nós sempre batemos na tecla, nós temos que nos transformar. Porque quando eu me transformo como mãe, como mulher dentro desta casa, eu vou poder transformar as pessoas ao meu lado. Porque impacta, gente. O nosso modo de viver impacta as pessoas à nossa volta. E é isso. Que você, assim como eu, conhecer a Cristo, tenho Cristo, e sou mais que vencedora, que você também possa, você que está ouvindo, conhecer a Cristo e ser muito mais que vencedoras também. Amém. Isso é que eu lhe desejo. Amém. A ficha é desenrolado, viu, rapaz? É isso aí, gente. Valeu.